Língua portuguesa, atividade permanente, conto. O ganso de ouro. Era uma vez um homem que tinha 3 filhos. O mais moço era chamado de Danley, mais conhecido como João Bocó, pois todos achavam que ele era mais do que a metade de um tolo. E ele era o tempo todo zombado e maltratado por todos da casa. Aconteceu que o filho mais velho cismou de ir à floresta para buscar lenha, e a sua mãe lhe deu um bolo delicioso e uma garrafa de vinho para ele levar, a fim de que ele pudesse se refrescar e se alimentar durante o trabalho. Quando ele entrou na floresta, um pequeno velhinho lhe disse bom dia e falou: Será que você poderia me dar um pedaço de bolo que você tem no prato e um pouco de vinho da sua garrafa? Porque estou com muita fome e sede. Porém, esse jovem e esperto rapaz respondeu: Dar a você o bolo e o vinho que trago comigo? Não, obrigado, eu não tenho o suficiente para mim, e foi embora. Logo, o irmão mais velho de João Bocó começou a derrubar uma árvore, mas tinha apenas dado algumas machadadas quando errou o golpe, se cortou e foi obrigado a ir para casa cuidar do ferimento. Ora tinha sido o pequeno velhinho que o fez cometer este acidente. Em seguida, o segundo filho saiu para trabalhar e sua mãe também lhe deu um pedaço de bolo e uma garrafa de vinho. O mesmo velhinho encontrou-se com ele e lhe pediu algo para comer e beber, mas ele também se achava muito esperto e falou: Quanto mais você comer, menos sobra para mim, então vá embora. O pequeno velhinho pensou que o garoto também teria sua recompensa e no segundo golpe que deu contra a árvore, ele errou o alvo e acertou bem na perna. Assim foi obrigado a ir para casa. Diante disso tudo, João Bocó disse: Pai, eu gostaria de ir para cortar lenha também. Mas o seu pai respondeu: Os seus 2 irmãos machucaram as pernas. Seria melhor que você ficasse em casa, pois você não sabe nada sobre esse negócio de cortar lenha. Mas João Bocó era muito teimoso e finalmente seu pai concordou. Vá então, você ficará mais esperto quando você sofrer por causa da sua tolice. E a sua mãe deu a ele somente um pouco de pão seco e uma garrafa de vinho. Mas quando entrou na floresta, ele encontrou o pequeno velhinho que lhe disse: Me dê um pouco de comida e de bebida, pois estou com muita fome e sede. João Bocó disse: eu tenho apenas pão seco e vinho. Se isso for bom para você, poderemos sentar para comer tudo que temos juntos. Então eles se sentaram e quando o rapaz pegou o pão para comer, eis que se transformou num bolo delicioso. O vinho simples, ao saboreá-lo, havia se transformado em vinho finíssimo. Eles comeram e beberam com satisfação e quando havia acabado, o pequeno homem disse: Como você tem um bom coração e teve a alegria de dividir tudo comigo, eu lhe darei uma benção. Ali está uma árvore velha. Corte-a e você encontrará algo embaixo de suas raízes. João Bocó pediu licença e continuou o seu caminho. O garoto pôs-se a trabalhar e derrubou a árvore. Quando ela caiu, encontrou no buraco embaixo das raízes um ganso com penas de puro ouro. Ele pegou o ganso e foi em direção a uma pequena pousada à beira do caminho, onde ele pensou em dormir durante a noite antes de retornar para casa. E aconteceu que o dono da pousada tinha 3 filhas, mas quando elas viram o ganso, ficaram muito curiosas para saber. Afinal, era uma maravilhosa ave. Queriam muito retirar uma das penas do rabo do ganso. Por fim, disse a mais velha: Eu quero e vou conseguir uma pena. E ela esperou até que João Bocó fosse dormir e segurou o ganso pela asa. Para sua grande surpresa, ela ficou grudada, pois nem sua mão nem seus dedos conseguiram se soltar. Depois veio a segunda irmã, que também pensou em pegar uma pena. Mas no momento que ela tocou a sua irmã, também ficou grudada. Finalmente veio a terceira irmã, como as outras, queria uma pena. Porém, as 2 mais velhas gritaram: Se afastem, pelo amor de Deus, se afaste! Ela não entendeu o que queriam dizer. Se elas estão lá, pensou a última irmã, eu também posso. Ela se aproximou e no momento que as tocou, ficou grudada, ou seja, mais uma presa ao ganso. As 3 irmãs fizeram companhia para o ganso a noite toda no relento. Na manhã seguinte, João Bocó levantou-se e colocou o ganso debaixo de seus braços. Ele não percebeu de modo nenhum as 3 garotas, mas saiu com elas penduradas pela cidade. Toda vez que ele corria, as irmãs eram forçadas a segui-lo, quer elas quisessem ou não, tão rápido quanto as suas pernas pudessem correr. No meio de um campo, um padre os encontrou e quando ele viu o cortejo disse: Vocês não se envergonham de si mesmas, suas garotas atrevidas, correndo atrás de um jovem rapaz dessa maneira pelos campos? Esse é um comportamento digno? O padre, muito nervoso, pegou a mais jovem das irmãs pela mão para levá-la embora, mas assim que a tocou, ele ficou preso imediatamente e seguiu o cortejo, embora totalmente contra sua vontade, pois ele não estava em boa forma para correr tão depressa. Naquele momento sentiu uma pequena agulhada no dedão do seu pé direito. Foram andando e encontraram o ajudante do padre, o qual, vendo o seu senhor naquela situação, ou seja, correndo atrás de 3 garotas, ficou espantado e disse: Calma aí, senhor, para onde vais com tanta pressa? Tem um batizado hoje. O ajudante do padre correu e tocou a roupa do religioso e eis que ele ficou grudado também. Enquanto os 5 estavam assim marchando rapidamente, um
atrás do outro, eles encontraram 2 camponeses que vinham do trabalho com suas enxadas, e o padre gritou com toda a sua força para que eles o ajudassem. Porém, mal eles tocaram as mãos no padre, também ficaram na fila. Daí, eles já eram 7, todos correndo juntos atrás de João Bocó e do seu ganso. Ora, João Bocó pensou que gostaria de fazer um pequeno passeio antes de ir para casa. Então ele e os seus acompanhantes que estavam o seguindo chegaram a uma cidade onde havia um rei que tinha somente uma filha. A princesa era pessoa tão séria e mal-humorada que ninguém conseguia fazê-la rir. O rei havia mandado falar para todo mundo que aquele que conseguisse fazê-la rir a teria por esposa. Quando o jovem rapaz soube disso, foi até ela com o seu ganso e todos os seus acompanhantes. Assim que ela viu os 7 presos, uns nos outros, e correndo juntos, pisando um no calcanhar dos outros, a princesa não conseguiu segurar uma longa e barulhenta gargalhada. Assim, João Bocó reivindicou a sua esposa e se casou com a princesa. Ele se tornou herdeiro do reino, viveu durante muito tempo, muito feliz com a sua esposa. Mas o que aconteceu com o ganso e o rabo do ganso? Isso eu nunca fiquei sabendo.